Vamos lá, galera. Bom dia, boa tarde ou boa noite aí, dependendo da hora que você vai assistir esse vídeo. Estou fazendo a correção da aula 13. Continuo pedindo para que vocês deixem aí no comentário, que vocês façam algum comentário ou no próprio YouTube, ou no Classroom, ou via WhatsApp, que vocês me deem um retorno aí se esses vídeos de correção desse jeito estão ajudando. Eu tinha até me oferecido para fazer algumas aulas ao vivo com vocês, nesse mesmo formato, usando esse mesmo esquema. Estou à disposição de vocês para tirar dúvida aí, beleza, galera? Então, a aula 13 eu vou falar de matrizes e um pouquinho das operações com as matrizes, né? Na aula 12 a gente viu o que é a matriz, como monta, como funciona, e agora a gente vai ver mais a parte de operações. Já vou reforçar que essa correção também vai ajudar nas próximas aulas. Então, sempre assista os vídeos de correção por completo, que aí você vai entender a atividade que já passou, mas ela dá uma base também para as próximas, tá bom? Vamos lá. Ó, a primeira pergunta aí. Ele fala que uma fábrica de automóveis produz os carros A e B nas versões sedã, hatch e SUV. Então, na montagem desses carros são utilizadas as peças X, Y, Z. Observe as tabelas. Então, ó, você tem aí, seguinte, ó, dois tipos de carro, certo? Ó, carro A, carro B. E cada um dos carros, tanto o carro A pode ser feito sedã, hatch ou SUV. O carro B também pode ser sedã, hatch ou SUV. Então, para cada um dos carros tem três tipos aí. E para cada carro você usa uma quantidade de peças aí, do peça X, peça Y, peça Z. Então, aqui também você vai ter uma quantidade de peças. Então, ele quer fazer a quantidade de peças gerais que você usa em cada carro aí. Né? Então, observe as tabelas aí. Como que você vai fazer? Isso é uma multiplicação de matrizes. Então, a primeira coisa que você precisa saber na multiplicação de matrizes é se é possível ou não. Nem toda multiplicação de matrizes ela vai ser possível. Ela vai depender do tamanho. Então, essa daqui, por exemplo, você tem que analisar o tamanho dela. É a primeira coisa que você faz quando pega uma matriz. Vou olhar o tamanho dela. Quantas linhas? Ó, uma, duas, três linhas. E quantas colunas? Uma, duas. Então, a gente fala que essa matriz é uma matriz 3 por 2, porque ela tem três linhas, lembrando que as linhas são deitadas, duas colunas, as colunas em pé, beleza? Vamos ver essa aqui, ó. Ela tem duas linhas, uma, duas, e tem três colunas, uma, duas, três. Essa é o contrário, né? Ela é uma matriz 2 por 3, beleza? Aí você vai me dizer, elas são diferentes, então não dá para multiplicar. Não é bem assim. Na verdade, a regra da multiplicação é que esses dois números aqui, ó, sejam iguais. Ou seja, ela tem que terminar a primeira, tem que ser igual ao número que começa a segunda. Vamos dizer, para poder encaixar. Você tem que pensar como se fosse um Lego aí. Então, ó, ela encaixa? Encaixa. Esse 2 encaixa com 2, dá certo. E o tamanho da matriz de resposta vai ser o que sobrou. Então, vai ser, na resposta, ela vai ser uma matriz 3 por 3. Tá bom? Então, vamos lembrar aí como é que funciona. Então, eu já sei, ó, que ela, na resposta, ela vai ser uma matriz grande. Ela vai ser uma matriz que ela vai ser 3 por 3. Beleza? Agora, como é que eu vou montar isso aí, ó? A multiplicação de matrizes, ela é linha por coluna. Então, ela é alternada. Então, a primeira linha vai multiplicar a primeira coluna. Então, 5 vezes 2, vou até anotar aqui pequenininho para ficar fácil, ó. 5 vezes 2, mais o 2, que é o segundo, vezes o 3, que é o segundo. Então, tem que lembrar que é linha vezes coluna. Primeiro vezes o primeiro, segundo vezes o segundo. Então, 5 vezes 2, 2 vezes 3. Vou por aqui do ladinho. 2 vezes 3. Beleza? Aí eu vou continuar com a linha de cima, ó. Continuar com a linha de cima, só que agora eu vou para a segunda coluna. De novo, linha por coluna. Então, é 5 vezes 3, mais 2 vezes 4. Deixei o espaço pequeno aqui, né? Vai ficar apertado. Muito bem. Vamos fazer a última, ó. Linha por coluna. Então, a última vai ser 5 vezes 4. Ó, vou ficar para fora esse pedaço, mas depois eu arrumo, tá? 5 vezes 4 e 2 vezes 5.
Então, ó, 5, que é o primeiro, vezes 4, que é o primeiro, 2, que é o segundo, vezes 5, que é o segundo. Tá? Então, sempre é linha por coluna. Ó, só que agora eu fiz tudo usando só a primeira linha, que era a parte de cima. Agora eu tenho que fazer a parte do meio. Então, vou fazer agora usando essa linha do meio. Ó. A mesma coisa. 3 e 5 vezes cada coluna. Então, 3 vezes 2, vem aqui e põe, ó. 3 vezes 2, mais. O segundo é 5, vezes o segundo que é 3. Então, 5 vezes 3. De novo a linha do meio, mas agora eu vou para a próxima coluna. Então, 3 vezes 3, mais 5 vezes 4. Continua ainda na do meio, mas agora na última. Então, ó, só lembrar o primeiro com o primeiro, segundo com o segundo. Então, 3 vezes 4, mais 5 vezes 5. 5 vezes 5. Agora eu vou para a última linha, ó. Última linha. Essa linha vai multiplicar cada uma dessas colunas. Primeira, segunda, terceira. Beleza? Então, ó, na ordem, ó. 5 é o primeiro aqui, 2 é o primeiro aqui. Então, já vou pôr aqui, ó. 5 vezes 2, mais 3 vezes 3, que é o 3 e o 3. Continuando com essa linha, próxima coluna, 5 vezes 3, mais 3 vezes 4. E o último, 5 vezes 4, mais 3 vezes 5. Tá, lembrando que esse aqui é o tamanho da matriz, ó, que tá aqui atrapalhando, que eu fiz pequeno, mas vamos arrumar agora, vocês vão ver que vai ficar tranquilo. Ó, aí eu tenho que fazer operação por operação. A parte de multiplicação acabou, já montei tudo. Agora é só fazer continhas normais aí. Lembrar que eu tenho que fazer sempre primeiro as multiplicações e depois somar. Então, ó, 5 vezes 2 dá 10, 2 vezes 3 dá 6. 10 mais 6, 16. Meu primeiro número aqui é 16. Beleza. Vou fazer o próximo, ó. 15, 3 vezes 5, 15. 2 vezes 4, 8. 15 15 com 8, 23. Aí o último aqui, ó, 5 vezes 4, 20. 2 vezes 5, 10. Então, somando, 30. Beleza? Vamos fazer as próximas, ó. Tudo do mesmo jeito, ó. Multiplica primeiro e depois soma. 6, 3 vezes 2, mais 15. 15 com 6, 21. Aqui também, ó, 3 vezes 3, 9. 5 vezes 4, 20. 9 com mais 20, 29. E o último, ó, 12 com 15. 12 com 15, 27. Não, cuidado não, minha letra é horrível aqui, ó. Isso é um 5, né? 12 com 25, na verdade. Então, 37. Vamos corrigir aqui, que eu ainda estou apanhando para apagar. Então, para apagar dá muito trabalho, então vou rabiscar por cima. 37. Na última aí, ó, 5 vezes 2, 10. E 3 vezes 3, 9. Então, 19. Aí, 5 vezes 3, 15 com 12. 15 com 12, agora sim, 27. E o último, ó, 5 vezes 4, 20. 3 vezes 5, 15. Então, 35. Belezinha? Ó. Essa é 3 por 3. É o tamanho da matriz. Ó. Lembra que eu falei que ia pegar o final aqui? Ó, sobrou um 3, sobrou um 3, e é por isso que ela fica 3 por 3. Beleza? Então, esse daí é a matriz resultado final. Se você quisesse fazer uma interpretação mais, assim, afim, né, mais detalhada do que é que representa, aqui, ó, você tinha a representação das peças, ó, X, Y, Z, e aqui você tem a representação dos tipos de carro, ó, sedã, hatch e aqui o SUV. Então, o que quer dizer isso? Ó? Que só no carro sedã,
Se você juntar todos os sedãs que foram feitos, tanto do tipo A como do tipo B, se você juntar todos os sedãs que foram feitos, gastou 16 peças X, 21 peça Y, 19 peça Z, para fazer tudo que foi feito de carros de carro sedã, de cada tipo de peça. Aí de carro hatch, gastou 23 peças X, 29 peça Y, 27 peça Z. De SUV, 30 peça X, 37 peça Y, 35 peça Z. Então, esse tipo de cálculo é usado em fábrica, porque você às vezes tem uma quantidade de peças e você precisa. Então, você começa da linha na produção e depois vai reparar que está faltando peça tal. Então, você calcula já quanto número de peças que você vai precisar e você tem aí conferindo certinho o seu estoque, se dá possível para começar ou não. Beleza? Mas o processo de multiplicação é o mais importante. Ó. Lembrar que é sempre linha por coluna. Grava isso. Linha, né, até coloco, linha por coluna. É assim que multiplica a matriz. Beleza? E lembrar que sempre aí o final, ó, quando a gente tem o IJ aqui, né? E o IJ aqui, que é a quantidade de linha, tem que ser sempre igual aqui no meio, ó. O que acabar se essa daqui for 3 por 2, essa tem que começar, a próxima tem que começar com 2. Se essa for 3 por 4, essa tem que começar com 4. E o que sobra aqui no final é sempre o resultado da matriz. Fica de resultado da matriz. Beleza? O processo de multiplicação é o mais que a casa acaba mais confundindo. Mas ele é bem importante. Acho que tem mais um desse ainda durante a atividade. Aí a gente vai retomar. Vamos para o próximo aí. Esse é mais fácil. Esse aí ele pede só para você montar a matriz a partir do desenho. Então, ó, lembrando que você sempre tem ali no plano cartesiano, você tem duas coordenadas. Você tem as coordenadas x e y. Ó, x aqui que está deitado e y que está em pé lá. Beleza? E aí você tem nessa figura 4 pontos. Ó, o ponto A, ponto B, ponto C, ponto D. E aí você vai olhar coordenada por coordenada. Então, ó, no ponto A, qual é a coordenada do x no ponto A? 2. Qual é a coordenada do y no ponto A? 3. É a posição do ponto. Então, o ponto B, 5 no x e 2 no y. E o ponto C? Ó, só olhar. 6 no x, 7 no y. Ponto D, 1 no x e 6 no y. Pronto, ó. Tá feita a sua matriz. Era só isso. Transportar ali as coordenadas para cá. O que não pode esquecer? Que x é sempre prioridade. Então, sempre quando você tiver as coordenadas x e y, sempre você tem que olhar primeiro aqui na barra do x, primeiro na barra do x, e depois você olha na barra do y, para ver o que é que tem lá. Então, que nem o A aqui, eu podia ter colocado 3 e 1, 3 e 2, mas aí ficaria o contrário, ficaria errado. Então, lembrar que sempre o primeiro é o x. Então, primeiro o x, depois eu olho o y. Beleza? Então, essa é a matriz, era só montar e pronto. Essa daqui, ó, de novo, é para a mesma coisa, a gente tem que treinar as duas, né? Então, vamos treinar assim, ó. Vamos montar. Depois eu explico o que ele pedia exatamente. Ó, a primeira figura, A, B, C. Então, vou meter aqui, ó, o A, B, C na ordem. E aqui, mesma coisa, X e Y. Então, no ponto A, você vai olhar aqui, ó. Ponto A é 1 e tá aqui no meio, ó. Não tá nem no 2 e no 3. Mas como ele dá para ver como é quadradinho certinho, dá para ver que ele tá exatamente no meio. Então, aqui é 2,5. Então, o A tem 1 e o Y 2,5. E o B tá certinho no 4, ok. E o Y tá aqui também, ó, no meio do caminho entre 0 e 1. Então, entre 0 e 1, meio. E o ponto C? Ó, o primeiro é no X. Então, no X ele tá aqui, ó, 2. E o ponto Y? Ele tá para baixo. Então, primeira coisa, se ele passou da linha do X, se ele tá para baixo, ele é negativo. Menos. E vamos ver quanto, ó. Ele também está no meio do caminho, entre 0 e 1. Então, menos meio. Ok? Então, deixa aí um espaço. O que ele pergunta aí no problema é que matriz eu teria que somar para transladar. Transladar é empurrar esse triângulo ABC para ele cair em cima do
DEF. Se vocês olharem, dá para ver que é o mesmo triângulo, é a mesma figura. Ele cabe ali, ó, né? Pensar assim, você vai, como se você empurrar ele até ele cair em cima do outro, certinho. Então, quanto você precisa empurrar? Então, primeiro vamos colocar as coordenadas dos dois que a gente tem, bonitinho. Esse daqui é o triângulo D, né? Primeiro, D, E, F. De novo, X e Y. Vou olhar os pontos. Ó, o ponto D. O ponto D, primeiro no X, ele está no menos 3. Ó, lembrando, está para trás, negativo. Então, o D está no menos 3. E no Y, segue aqui, ó. Ele está no meio do caminho de novo. Ó, no meio do caminho de novo, 3,5. Tá? 3,5 positivo, porque está para cima. 3,5. O ponto E. Ó, ponto E. Olhar no X primeiro. No X ele está na origem aí, né? A gente fala. Então ele está no 0. 0. E no Y. No Y ele está certinho, ó, entre o ponto 1 e o ponto 2. Então, de novo, mais um quebradinho, ó. 1,5. 1,5. E o ponto F está em cima do 2 certinho. Em cima do 2 certinho. E o ponto F tá, já dá para ver aqui, ó, que está no meio, que a gente já marcou. Meio. Beleza? Agora a questão é a seguinte, ó, a gente vai precisar pensar assim, quanto eu tenho que empurrar cada um desses números para chegar nesse. Então, o primeiro aqui, ó, por exemplo, eu tenho que empurrar um 1, eu estou em cima aqui do número 1. Do número 1. Ó, o A, tá vendo? O A ele está em cima do número 1. E o que é o ponto correspondente é o D. Tá vendo? O D está aqui, no menos 3. A gente já tem isso, ó, menos 3 e o A é 1. Quantas unidades eu tenho que empurrar o A para chegar lá em cima do D? Ó? Então eu empurro uma unidade, chegou no 0. 2, 3, 4. Tem que empurrar 4 vezes, 4 unidades. Detalhe, eu estou empurrando para trás. Se eu estou empurrando para trás, menos 4. Beleza? Agora a mesma coisa eu vou fazer aqui, ó, olhando no Y. O A está no 2,5 e o D ele está no 3,5. Quanto eu tenho que empurrar aqui para cima agora, no caso, né, para chegar na altura de 3,5? Está na altura de 2,5 para 3,5. 2,5 para 3,5 é 1. Acho que aconteceu com o meu 4 aqui. 4 menos 4. Tá, e aqui eu tenho que empurrar 1 para cima. Então, eu tenho que empurrar menos 4 de lado, no eixo X, e 1 para cima no eixo Y. Aí eu vou fazendo cada um. Ó. Eu estou no 4. Para chegar no 0, eu tenho que descer 4. Descer 4. Eu estou no meio para chegar no 1,5. Bom, tem que aumentar 1. Se vocês repararem, já viu, né? Que os resultados vão ser todos iguaizinhos. Ó. Do 2 para o menos 2 aqui do F, que não apareceu um menos 2, eu também tenho que descer 4. Do menos meio para o meio positivo, eu tenho que subir 1. Então, sempre essas de translação, ela vai ser igual, porque ó, se a figura ela é padronizada, é igualzinha, o tanto que eu empurro o A para a esquerda para chegar no D, vai ser a mesma coisa que eu empurro o B para chegar no E. Você vai empurrar a figura como um todo. Você não vai esticar, né? Essa figura não estica. Você não vai começar a puxar ela para cair em cima da outra e vai uma ponta chegar primeiro do que a outra. Não. Você vai empurrar a figura como um todo. Então, por isso que essas matrizes de translação, elas são sempre iguais. Então, sempre que falar assim, ó, matriz de translação, você já sabe que você precisa descobrir um. Se você descobrir a primeira linha, o restante é só copiar. Né? Você descobre qual que é o mais fácil de calcular e depois copia, que tá tudo certo. Beleza? Esse daqui, ó, na verdade, é um joguinho. Cara. Eu encaro isso como um jogo. É divertido mesmo. Ó, você é praticamente um sudoku aí. Você vai completar só, você só pode colocar lá dentro 1 e 0. É como se fosse um sudoku binário. E aí você tem que colocar o seguinte, ó. Então, o 1 para espaços preenchidos e o 0 para espaços vazios. Então, como é que funciona isso, ó? Toda vez que eu tiver um 0 aqui na lateral, ó, tá dizendo que essa linha toda não tem nenhum elemento, tá tudo vazio. Bom, se tá tudo vazio, eu já sei que é tudo 0. Posso preencher tudo com 0. Belezinha? Então, vamos ver outro detalhe, ó. Vamos ver a de cima. Então,
Aqui você pode até pôr um certinho, assim, ó, já completei essa. A de cima aqui eu tenho 3. O que quer dizer 3? Quer dizer que nesta linha eu tenho 3 elementos preenchidos. Você está dizendo 3 aqui, 3 preenchidos. Eu só tenho 3 espaços, então não precisa nem ficar na dúvida. Eu já sei que é 1, porque para preenchido é 1, para vazio é 0. Bom, essa aqui já concluída, beleza. E aí você vai ter que ir encaixando aos poucos aí, ó. Por exemplo, aqui em cima eu também tenho um 3. Então, nessa coluna, eu tenho 3 elementos preenchidos. Só tem mais 2 espaços, não tem como ser em outro lugar, ó. 1 e 1. Pronto, preenchi os 3. Beleza? E assim você vai fazendo vai escalonando aí para ver onde você vai preencher. Aqui em cima, por exemplo, ó, tem um 1. Só tem um elemento preenchido. Você já tem um elemento preenchido, então você não pode preencher mais nenhum. Porque aqui está falando que é só um nessa coluna toda. Se você já tem um preenchido, o restante é tudo 0. Beleza? Mas essa preenchida. Aqui também é a mesma situação. Ó, tem um 1. Eu já tenho um elemento preenchido. Se eu já tenho um elemento preenchido, o restante é tudo 0. Bom, ó, falta só esse elemento. Aí você vai ter que pensar. Ele só tem 2 opções. Ou é 1 ou é 0. Olha aqui em cima, ó. 2. Eu tenho que preencher 2. Só tem 1 até agora, então falta 1. Então, ok. Faltou conferir essa, né? Vamos ver, ó. 2. Tem 2 elementos preenchidos? Tem. 1, 2. E um vazio, tudo certinho. Então, essa é a matriz. Fechou? Esse aqui é bem... é jogo mesmo. Eu acho divertido. Eu faço vários desses, às vezes, como se fosse um sudoku aí. Beleza? Vamos aí, ó. Um maiorzinho pra gente brincar. Então, ó. O que eu faço, o que eu recomendo para vocês? Toda vez que vocês pegarem esse exercício assim de preencher, olha primeiro os extremos, né? O menor e o maior número que você tem, ó. Por exemplo, nesse aqui é 0. Então, eu já sei, se aqui é 0, tudo 0. Não tem, não interessa. Se é 0 lá, quer dizer que não pode preencher nada. Então, é tudo vazio. Tudo 0. Beleza. O outro extremo, qual que é? 5 é o maior número que eu tenho na tabela. Eu conto quantos eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5. Bom, se eu tenho 5 espaços e eu tenho que preencher 5, não preciso nem pensar. Tudo 1. Belezinha? Aí eu vou olhando de novo ó, os extremos. Os dois, ó, o menor e o maior já foi. Então, o segundo menor, o que seria? 1. Né, ó? Se aqui eu só posso ter 1, e já tenho 1 preenchido, então quer dizer que o restante é tudo 0. Aí você vai falar, vou olhar aqui também, ó. Então, 1. Só posso preencher 1 dessa coluna. Mas aí agora eu fico na dúvida, qual será? Posso preencher qualquer um, posso preencher o primeiro, posso preencher o terceiro. Sei que não é esse que está aqui que eu já coloquei 0, mas pode ser qualquer um dos outros. Então ainda não tenho certeza. Se eu arriscar, posso arriscar? Posso, mas pode ser que lá no final não feche a conta. Então, ao invés de ficar arriscando, eu sempre tento ir na certeza. Então, um aqui eu ainda não tenho certeza. Vou para o outro extremo, volto para o outro extremo. Qual que era o outro extremo? 4, que é o que tem mais. Aqui, ó, eu sei que eu já tenho 5 colunas, mas eu já sei que aqui é 0. Então, faltam 4 colunas. Certinho. 1, 1, 1, 1. 4 uns, ó. Belezinha. Aqui também tem um 4, ó. Aqui também tem um 4. Eu já sei também ó, que tem 5 colunas, sendo que uma já está com 0, então as outras tem que ser para poder completar 4. 1, 2, 3, 4. Belezinha, tá caminhando. Ó. Agora sim eu posso voltar para o 1. Ó, tá vendo? Se eu tivesse arriscado e preenchido lá embaixo, ia dar ruim. Porque aqui só pode ter um nessa coluna, o restante vazio. Então, se eu já tenho lá em cima, o restante vazio. Beleza? Então, agora eu estou aí ó, só nos 2 e 3. Vamos ver aí, ó, eu prefiro agora ir no 2, ó, que é o menorzinho. Por quê? Porque nessa linha só pode ter 2 e já tem 2. Se eu já tenho 2, não tenho dúvida, esse é 0. Agora tanto faz, ó. Se você olhar aqui em cima, preciso de 3 e só tenho 1. Então preciso de mais 2. Mais 1, mais 1. Ok, fechou 3. E o último que eu não tinha falado, ó, também precisava de 3. Tem 1, 2, 3. Beleza? Então essa é a matriz. Então, joguinho aí concluído com sucesso, que é para vocês se divertirem. Ó, mais um que era só para treinar, desenhar a matriz. Mais boiada do que isso aí não dava, né, gente?
Ó, eu tenho aí A, B, C e tenho aqui que é os pontos X e Y. Então, o ponto A, olho sempre a questão da ordem, né? Ó, lembra que eu falei, a ordem. Primeiro X, então o ponto A é 1 e 3. O ponto B, primeiro X, então olho sempre para baixo. 7 e 1, que ele está aqui na linha do 1. Né? E o ponto C, 3, primeiro X e depois o Y, 5. Beleza? Vamos para o próximo aí. Nessa também é a mesma coisa, né? Então vamos lá, que a gente tem o mesmo sistema aí, ó. Ele já fala, ó, translação. Lembra que eu falei da translação? Que as matrizes de translação, elas são sempre iguais. Então, quando você descobrir uma, você já descobre tudo, já fica fácil. Então, vamos pegar primeiro um ponto aí, ó. O primeiro ele tem 5 pontas. Então, ele tem A, B, C, D e E. Lembrando que sempre é na ordem, X e Y. Então, eu vou olhar um por um, ó. O ponto A, ele está na linha do 2. E no Y ele está na linha do menos 4. 2 e menos 4. Beleza? O B, ó, o B, na linha do X, ele está no menos 3. E na linha do Y, ele está aqui, ó, na linha do menos 1, ó. Porque aqui é menos 2 e aqui é menos 1. Então, menos 1. O ponto C está aqui em cima. Mas eu vou olhar no X primeiro. No X ele está no menos 4. Menos 4. E na linha do Y ele está no 4. Positivo. Menos 4 e 4. O D está aqui em cima. Então, ó, aqui para baixo eu vou olhar, ele está no menos 1. Ó, embora não esteja marcado, mas é o menos 1, né? O menos 2 é o quadradinho, menos 1 aqui. Menos 1. E na linha do Y, está aqui do ladinho dele, está fácil. 6. E o ponto E, o único que está do lado de cá, né? Ó, então, 3 no X e no Y, 2. Ó, essa é uma matriz 1, 2, 3, 4, 5 linhas, que é os pontos, né? A, B, C, D, E, e 2 colunas, só X e Y. Lembrando, ó, transladar é descobrir qual matriz eu tenho que somar aqui. Qual matriz eu tenho que somar aqui para dar de resultado a próxima. A próxima já está ali, ó. Você vê que ela é uma outra figura igual. Lembra, aquele exercício de empurrar. Se você for olhar aqui, ó, você tem que ver as unidades, né? Não igual. O que é o correspondente ao A está aqui. Então, ó, no X ele é 5 e no Y menos 4. Então, 5 e menos 4. No próximo, ó, o que é correspondente ao B? É esse aqui. No X ele está no 0 e no Y menos 1. Então, 0 menos 1. O C, correspondente, está aqui em cima. No X ele está no menos 1 e no Y 4. Então, menos 1, 4. O D está aqui em cima. No X ele está no 2 e no Y no 6. Então, 2 e 6. Vai ficar apertadinho o último, mas dá para ver. Ó. O E está no 6 e no 2. Então, o contrário aqui. 6 e 2. Beleza? A ideia é, eu tenho que descobrir quanto eu tenho que somar aqui para chegar nessa. Ó, eu vou começar até pela de baixo, pela última. Só para vocês verem, ó. Eu tinha 3 e 2 e tenho que chegar no 6 e 2. Bom, no X eu tenho que somar quanto? No 3 para chegar no 6. Bom, tem que somar 3. E o 2 para chegar no 2? Tem que somar nada. Beleza? Se você lembrar do que eu falei, a regrinha de translação, todos têm que ser igual. 3, 3, 3, 0, 0, 0. Ah, mas eu não lembrei, tem que calcular um por um. Tudo bem. Olha lá na primeira linha. Ó. Do 2 para chegar no 5, faltam quanto? 3. Do menos 4 para menos 4, falta nada, tá 0.
Então, essa é a matriz, ó, 33330000. Beleza? Então, esses era só de observação, é mais para vocês localizarem lá, treinar os pontos cartesianos, treinar que sempre é primeiro x, depois o y, e entender um pouquinho do que é a translação. O que é a translação? Então, se eu pegar essa figura primeira aqui, cinza, né, que estava aqui, para chegar nesta figura de cá, eu tenho que empurrar ele na linha do x 3 unidades. 3 unidades na linha do x. E na linha do y, não precisa empurrar nada, nem para cima nem para baixo, porque ele já está na mesma altura. Ó. Todos os pontos estão na mesma altura. Quando eu empurrar ela de lado, ela vai encaixar. Então, essa é a interpretação. Tem que empurrar 3 unidades de lado, mas não tenho que mexer nem para cima nem para baixo. Já está no centralizado ali. Só empurrar que encaixa e acabou. Beleza? Vamos para o próximo. Esse daqui já começa a ser um pouquinho mais legal. Ele mostra aí as aplicações, né? Matrizes é muito aplicado na questão de TV, na questão de você entender as unidades de cores. Uma próxima atividade que a gente vai fazer, acho que é a próxima aula já, fala dos pixels, da qualidade de imagem, como aquelas TVs antigas usavam poucos pixels e por isso a imagem era muito ruim. E as televisões novas que usam muitos pixels, então ela divide a imagem em pontinhos menores e por isso a qualidade da imagem fica melhor. Tá? Então aqui ele fala um pouquinho assim, ó, da qualidade de uma cor específica. Então ele fala aí da cor verde, as tonalidades de verde que tem e como é que funciona para a televisão entender, porque a televisão ela funciona num sistema binário, num sistema matemático. Não dá para você fazer essa tradução da imagem para um aparelho eletrônico como se fosse uma coisa igual a gente fala, um verde claro, um verde escuro, não é assim. Então, para que a televisão reflita exatamente a imagem que você quer, ela pensa na imagem como números, como determinadas quantidades. Então, ela trabalha com uma lei de formação da matriz, que se você for pensar, a TV, ela é uma grande matriz, é uma matrizona lá, TV. E para refletir a cor verde, ele vai trabalhando com os pixels numerados. E aí, dependendo do número, você consegue saber em que tonalidade que você caiu, dependendo do resultado. Então, ele já tem aqui uma lei de formação para esse caso. Então, lembra que todo elemento, o primeiro elemento de toda a matriz é o quê? 1, porque ele está na primeira linha e na primeira coluna. Então, o primeiro elemento sempre é 1. O que é esse 1? O primeiro 1 é o valor do i, o segundo 1 é o valor do j. E assim vai indo. Se você pegar um elemento aqui no meio que seja 5, 6, o que quer dizer esse elemento 5, 6? Quer dizer que ele está na quinta linha, e está na sexta coluna. Então, esses numerozinhos que aparecem aqui pequenininho, de elemento de matriz, ele é a posição, nada mais é do que a posição, como se fosse aquele joguinho de batalha naval. Você vai lá, quero atirar no 5, 6, quer dizer que você está lá na quinta linha, sexta coluna. Esse é o elemento. Então, é desse que a gente está falando. Pronto, localizou. Nesse daqui, ele pergunta para você, ó, qual é a tonalidade do elemento 1550. Pô, 1550, números altos. Mas por quê? Porque, igual eu falei, a televisão nova, ela divide os pixels pequenininho. Quanto menorzinho ele dividir aqui os quadradinhos, melhor a qualidade da imagem. Se você pega uma TV antiga, ela dividia a imagem, vamos dizer assim, ó. Pronto. Você tinha essa qualidade de imagem. Então, você tinha aqui. Para cada quadradinho desse, ele trabalhava com uma qualidade de imagem. A imagem era péssima. Agora, o que acontece? As televisões novas, elas dividem muito mais os espacinhos. Então, quando você pensa em matrizes, o que isso significa? Significa matrizes muito maiores. Porque agora, quantas linhas eu tenho aqui? Muito mais. Antes eu tinha poucas, 5, 6, 7, 8 linhas. Agora eu tenho 1000 linhas numa televisão nova dessas aí. Então, esse número até que não é nem tão grande assim, 1550. Então, como é que você vai calcular? Mas o que eu vou fazer com isso? Você tem que olhar a lei de formação. A lei de formação, a gente trabalhou na última aula, falei um pouquinho da lei de formação. Ó, a lei de formação é o que determina como essa matriz vai ser montada.
Tá? Então, vamos pensar aqui, só de exemplo, como seria o primeiro elemento dessa matriz? O primeiro elemento dessa matriz não é o 1, 1? Então, eu teria que substituir lá, ó. É I a terceira menos 3 vezes J. Então, o primeiro elemento da matriz, eu teria que colocar 1 a terceira menos 3 vezes 1. Porque, ó, esse 1 é o primeiro, esse 1 é o segundo, né? 1 aqui, esses elementos vêm para cá. 1 a terceira, 1 vezes 1 vezes 1, dá 1. 3 vezes 1, dá 3. Eu tenho 1 e devo 3, estou devendo 2. Aí você vai olhar lá na sua tabela. Menos 2, o que que é? Menos 2 é menor que 1000. É o menor valor possível que eu tinha aí. Então, o elemento 1, ele está aqui dentro dessa tonalidade. Beleza? A nossa questão agora é descobrir como é que está aquele elemento lá. Ó. Se a fórmula é essa, I a terceira menos 3 vezes J, eu vou trocar. Não é o elemento 15, 50? Tem que ser na ordem. 15 a terceira menos 3 vezes 50. 15 a terceira, cuidado, não é 45, não é 15 vezes 3. Lembra que é 15 vezes 15 vezes 15. Eu até fiz esse já antecipado, para não ter que fazer a conta agora. 15 vezes 15 vezes 15. Ali dá aí, ó, 2.250. Sumiu 5. 2.250. Menos 3 vezes 50, sim, 150. Muito bem. Quando eu faço a continha de menos aí, ó, só tirar, dá 2.100. Então, 2.100. Mas e aí, o que quer dizer esse 2.100? Não sei, vou olhar aqui na minha tabela. Ó. Menor que 1.000? Não. Entre 1.000 e 2.000? Não. Entre 2.000 e 3.000? Sim, né? 2.100 está aqui. Ele é um pouquinho maior que 2.000, menor que 3.000. Aqui seria maior de 3.000, não. Então, ele está aqui, ó. Pronto. Então, o meu elemento 1550, ele faz parte da tonalidade 3. Beleza? Então, é um pouquinho mais de aplicação, para vocês verem onde funciona, como é que usa. Se você olhar e se assustar com a questão, você acaba pulando, ou não fazendo, ou chutando. Se você parar para ver que tem a lei de formação aqui, e você tem o elemento para substituir, é pura continha. Fazer a continha aí. 15 é o cubo? Ah, é dá trabalho? Dá, mas é fazer 15 vezes 15, e aí o resultado vezes 15. Anota aí quanto dá, faz o 3 vezes 50, faz a continha de menos, vê quanto dá e compara na tabela. Você vai olhar na sua tabelinha aqui para ver quanto que deu. Beleza? O próximo é um pouquinho mais divertido. Ó, a situação é a mesma daquela, tá bom? Só que a pergunta muda um pouquinho, ó. Ele fala que é um elemento da 12ª linha. Lembrando, ó, linha é o I. Sempre quando você fala lá o elemento, né? Lembra que eu falei, ó, um elemento aí está com a matriz A, então elemento A, 7, 8. Lembra, ó, o 7 aqui, ele representa a 7ª linha, e o 8 aqui, ele representa a 8ª coluna. Só para vocês não esquecerem, o que significa esses números? Beleza? Então, quando ele fala aqui que está na 12ª linha, quer dizer o I, que é o primeiro. Porque aqui a separação é essa, I e J. Então, o I é a linha, J a coluna. Beleza, então 12ª linha. Já sei que o I é 12. Mas que pertença à tonalidade 2. Nesse aqui ele já fala que está na tonalidade 2. Ó, tonalidade 2 é essa. Então, vamos lá. Como é que a gente vai montar esse exercício? Ó, esse é um pouquinho mais trabalhoso. Na verdade, esse é o mais trabalhoso dessa lista de exercícios, era esse. Então, primeira coisa que eu tenho que pensar, tonalidade 2. O que é a tonalidade 2? Ele está de 1000, ele é para cima de 1000, até maior ou igual, serve maior ou igual, 2000. Ó, tô copiando dessa linha aqui, ó, tonalidade 2. Porque o exercício fala que é tonalidade 2. Então, eu peguei essa linha da tonalidade 2. No lugar do A aqui, o que eu vou pôr? A lei de formação, ó. A minha lei de formação é essa. I a terceira menos 3J.
tá bom? Então, montei praticamente o exercício aí, tá certo? Então, ó, eu sei que ele tem que estar entre 1.000 e 2.000, sei que essa é a minha lei de formação, só que agora eu tenho mais uma informação, eu sei que o I, eu sei quanto vale o I, ele fala aqui, ó, 12ª linha, então eu vou montar mais uma linha embaixo, ó, 1.000 menor, no lugar do I, vou colocar os 12, 12 é a terceira, menos 3 vezes J, que é o que eu quero descobrir, 2.000. Então, eu já sei que o I é 12, mas eu não sei o J, quero descobrir o J. Mas como ele está numa inequação, que é quando tem sinal de menor e maior, ao invés de sinal de igual, a gente chama de inequação, ele dá um pouquinho mais de trabalho. Mas vamos fazer passo a passo aí que vocês vão entender. Ó. Copio os 1.000. 12 a terceira, de novo, é 12 vezes 12 vezes 12. 12 vezes 12 é 144, vezes 12 é 1.728, menos 3J, menor ou igual a 2.000. Pronto, estou resolvendo o que eu consigo, certo? Aí, a gente resolve ele mais ou menos como se fosse uma equação nesse passo, ó. Eu tenho que deixar o J sozinho. Não esquece que o foco é esse, ó. O foco é deixar o J sozinho. Eu tenho que deixar J igual a alguma coisa, ou J maior que alguma coisa. Enfim, J menor. Eu tenho que deixar o J sozinho. Para deixar o J sozinho, a primeira coisa eu vou tirar esse 1.728. Só que tem um detalhe, ó. Se é uma inequação, ele não vai só para o lado, muda de lado. Ele tem que ir para os dois lados. Então aqui vai ficar, ó, 1.000. Aqui era positivo, vai ficar negativo. Menos 1.728 menor que menos 3J, que agora só sobrou ele. Menor ou igual, aqui eu também tenho 2.000. Também menos 1.728. Então, percebe que o 1.728, que era positivo aqui, ele passa negativo dos dois lados. Dos dois lados, não pode ser de um só. Tá? Do lado de cá, eu tenho 1.000 e perco 1.728, eu ainda fico devendo 728. Né? Compensou só os 1.000 aí. Menor ou igual menos 3J. Do lado de cá, 2.000 menos 1.728, sobra só 272. Beleza? Chegamos nesse passo aí. Agora tem mais um detalhe que é muito importante, ó. O que vocês fazem nessa fase aí, ó? Mesma coisa, né? O 3 aqui, ele está multiplicando o J. Se ele está multiplicando, ele tem que passar o quê? Dividindo. Sim, a pergunta de vocês é essa, tem que dividir dos dois lados. Então, eu tenho aí menos 700 menos 728 dividido por menos 3. Aí tem um detalhe muito importante. Ó, só é um detalhe das inequações. Vocês viram lá no fundamental, provavelmente já esqueceram. Normalmente o pessoal esquece quando chega nessa parte aí, ó. Quando você passa um número negativo multiplicando ou dividindo, ele tem um poder aí de inverter esse sinal do meio. O que era menor vira maior. Então, sobrou só o J aqui no meio. Aqui também, o que era menor igual ficou maior igual, muda o lado. E aqui também eu vou ter 272 dividido por menos 3. Aqui, quando você divide, menos com menos dá mais. 728 dividido por 3 dá 242. Maior que J, maior ou igual. Desse lado, 272 dividido por 3, daí dá quebradinho aqui, se não me engano, mas até anotei aqui que ia ficar menos 90,1, sei lá, mas é arredondado, aproximadamente aí, tá bom? Ah, tem até na alternativa, tá escrito já, aproximadamente, não vai dar exato mesmo. Beleza? Então, ó, eu tenho aqui essa situação. Mais um detalhe, ó. Sempre quando a gente escreve a inequação, a gente tem que inverter. A gente tem que escrever ela do menor para o maior. Se você olhar aqui, ó, 242 é positivo. É um número positivo. Eu tenho R$ 242. Ótimo.
Aqui é negativo, eu estou devendo R$ 90. Poxa, então, na hora de escrever, eu tenho que escrever isso na ordem, ó. Vou inverter. Menos 90 menor ou igual J menor que 242. Ó, repara que quando eu inverti, também inverteu a ordem desses, ó. O que era menor ficou maior, o que era maior ficou menor, tá vendo? Então, esse é o nosso resultado final. Aí você vai me perguntar, poxa, mas esse resultado final não tem nas alternativas. O que aconteceu? Não aconteceu nada. Lembra que você está procurando, ó, elementos de uma matriz. Elementos de uma matriz. A matriz, você já consegue imaginar que você vai desenhar uma matriz e vai falar, olha, essa matriz, ela tem menos tantas linhas? Menos linhas? Não dá para você ter menos linhas. Menos não aparece. O mínimo que pode ter é não ter linha. Mas aí se não tiver linha, não tem matriz. Então tem que ter pelo menos uma linha, tem que ser positivo. Então tudo que for negativo, a gente joga fora. Então esse 90 aqui, tudo negativo, não dá para ter negativo. Então eu vou ficar pensando só nesse pedacinho de cá, ó. O J, o meu J que eu quero, ele é um número menor que 242. Menor do que 242. Bom, aproximadamente 241. É o primeiro aí, menor do que 242. Beleza? Esse eu sei que é um pouquinho mais difícil. Eu tinha que deixar um de aplicação para que vocês pudessem olhar, praticar, tentar entender. Volta o vídeo, assiste de novo, vê o passo a passo. Se tiver dúvida aí quanto às passagens, deixa aí nas perguntas. Se for o caso, eu faço um outro vídeo só mostrando aí na equação, põe um exemplozinho de equação, só para tirar as dúvidas desses sinaizinhos. Eu sei que vocês confundem bastante, a gente acaba vendo isso na 7ª série e depois não vê mais. É uma falha aí, a gente demora para ver de novo, acaba vendo de novo só agora. E aí vocês vendo a distância assim, pode ser que se confunda. Então, deixa aí os comentários se tiver alguma dúvida, e aí eu faço um novo vídeo, eu faço alguma outra explicação para vocês, tá bom? Esse daqui, ele é mais ou menos igual ao primeiro, né? Ele é mais ou menos igual ao primeiro. Lembra que o primeiro a gente tinha um problema lá que falava dos carros? Ah, eu faço carro A, carro B, e uso peças X, peça Y, peça Z, não sei o que e tal. Aqui é muito parecido. Você faz aí 2 tipos de lanche. Você tem aí os lanches 1, lanche 2, ou lanche A e lanche B. Até errei, né? Lá em cima tá A e B, aqui eu pus 1 e 2 na tabela. Então, A e B. Então, você tem 2 tipos de lanche. Aqui também, né? Vou seguir o A e B. A e B. Beleza? E aí você tem os ingredientes. Então, o ingrediente X e o ingrediente Y. E aqui você tem aí os dois tipos, né? O lanche ele pode ser feito à moda do chefe, vamos dizer, um lanche mais caprichado, ou ele pode ser feito fitness. Então, ele tem aí algumas coisas a menos, sei lá, né? Muda alguns ingredientes para ser fitness. Enfim. Então, você tem 2 tipos de lanche, A e B, e cada um desses tipos você tem ainda mais 2 possibilidades. Dentro do lanche A pode ser do chefe, pode ser fitness, o lanche B pode ser do chefe, pode ser fitness. E aí ele faz algumas perguntas. Detalhe que nesse daqui, ele não tem uma pergunta fixa, né? Ele quer ver a tabela como um todo para você analisar, não, ele quer uma informação específica. Então você vai ter que calcular e aí tentar descobrir. Então, primeiro vamos lá, montar essas matrizes aqui, né? Arrancar de lá. Ó, eu tenho aqui que é 5 e 4, 4 e 3. E a outra matriz eu tenho que é 12 e 8, 8 e 10. Lembrando o tamanho, ó, matriz 2 por 2. Essa também é uma matriz 2 por 2. Lembra que você tem que olhar aqui no meio se elas são iguais, assim encaixa, né? Termina e começa igual. Como terminou com 2, começou com 2. Beleza. E minha resposta final vai ser de que tamanho? 2 por 2, que é o que sobrou também. Então, essa daqui é a multiplicação mais simples. Por quê? Porque ela é uma matriz que a gente chama de quadrada, né? Tem o mesmo número de linhas de colunas. Ela é a mais fácil de calcular. Eu até recomendo que nesse momento do vídeo aí você dê um pause e você tente calcular. Tenta fazer sozinho.
Se você não conseguiu fazer antes, acabou chutando essa questão, tenta fazer sozinho. Ó. Lembra como é que faz a multiplicação? Ó, vou dar um exemplozinho da primeira. Ó. Então, ó, é a linha 5, 4 pela coluna, 12, 8. Então, vou ter que montar assim, ó. 5, que é o primeiro, vezes o primeiro, que é 12, mais o segundo, que é 4, vezes o segundo, que é 8. Mas cuidado, não é esse 8 aqui de cima, não. Coincidência, dois números iguais, mas lembra que é linha por coluna. Por aqui no cantinho, ó. Linha por coluna. Sempre nessa ordem. Então, a segunda é 4 vezes 8. Ainda vou manter ainda nessa linha, na mesma linha de cima, só que agora eu vou usar a segunda coluna para descobrir o número que está aqui do lado, certo? Ó, 5 vezes 8 mais 4 vezes 10. Então, ó, de novo, ó, é a linha pela coluna. Beleza? Dá uma pausa no vídeo aí, ó. Dá uma pausa, tenta fazer. Monta a linha de baixo aí, ó. Como é que fica a linha de baixo? Dá uma pausazinha aí no vídeo agora, faz a conta e aí volta. Dá o play de novo e aí assiste como é que ficou. Beleza? É assim que aprende. Se ficar só olhando, matemática só olhando, a gente não aprende. Tem que tentar fazer. Beleza? Pausa aí. Voltamos? Então vamos voltar aí, ó. Vamos lá de novo, ó. Linha por coluna. Mesma coisa, ó. Nessa linha eu tenho 4 vezes o 12, mais o 3 vezes o 8. Que era essa a linha de baixo com a primeira coluna. Agora, a linha de baixo com a última coluna aqui do cantinho. Então, 4 vezes 8, mais 3 vezes 10. E aí, acertou a linha de baixo? Montou bonitinho? Então, ó, deixa aí nos comentários se você acertou. Se esse esquema de fazer a pausa no meio do vídeo te ajuda para você ir fazendo. Beleza? Agora vamos fazer as continhas finais aí, ó. Eu tenho que fazer as continhas finais. Ó, 5. Lembrando que tem que fazer a continha de vezes primeiro. Se não fizer a continha de vezes primeiro, vai se atrapalhar. Ó. 5 vezes 12 dá 60. Não, isso eu nem tenho colinha. Eu vou fazer agora aí com vocês. Vamos lá. 5 vezes 12 dá 60. Eu vou até anotar para não ter perigo de errar. E 4 vezes 8 dá 32. Então, aqui, nosso primeiro elemento, 92. Aí, ó, 5 vezes 8 dá 40. 4 vezes 10, bom, dá 40. Então, o nosso elemento aqui de cima, 80. Aqui embaixo, 4 vezes 12, 48. 3 vezes 8, 24. 48 mais 24, 4 com 8, 12, sobe 1, 6, 72. 72. 4 vezes 8, 32. 3 vezes 10, 30. Então, 62. Beleza? Ó, se você quiser, eu acho que o ideal aqui é você já classificar esse resultado. O que que esse resultado significa? Lembra, ó, na primeira linha, a gente está falando aí de quais possibilidades, né? Ó, ingrediente X, ingrediente Y, porque eu pego daqui, ó. Vamos lá, né? Home office é isso. Tá gravando, a filha decola do sofá, tem que ir lá socorrer. Voltei. Aqui as linhas são X e Y, que a gente pegou lá de cima. E aqui do lado, ó, são as colunas, elas representam os tipos de lanche. Pode ser lanche do chefe, pode ser o lanche fitness, tá bom? Então, ó, é essa imagem aí, ó, que vocês têm que guardar na cabeça. Essa matriz final e essas interpretações, ó, ingredientes e quais tipos de lanche. E aí você vai ter que ler alternativa por alternativa e ver o que que encaixa, tá bom? Então, vamos ver a primeira, ó. Foram gastos 100, mais de 100. Então, ó, mais de 100 ingredientes foram gastos, mais de 100 ingredientes só com o lanche 1 do chefe. Ah, não, aqui eu misturei, né?
aqui na verdade não é os ingredientes, aqui é os lanches, né? Lanche 1 ou lanche A aí, lanche 2 ou lanche B aí, tá? Eu tenho que mudar aqui, na verdade, no enunciado depois, né? Para 1 e 2, para ficar padronizado 1 e 2. Aqui eu tinha colocado A e B, mas tudo bem, eles entenderam aí. 1 e 2. E aí vamos ver, ó. No lanche 1 do chefe, lanche 1 do chefe, lanche 1 do chefe, 92 ingredientes a gente gastou. Aqui está dizendo se foi mais de 100. Não, não foi mais de 100, então elimina essa. O segundo, ó, foram gastos exatamente 80 ingredientes para fazer o lanche tipo 1 fitness. Lanche 1 fitness, 80. Aí, ó, lanche 1 fitness, exatamente 80. Beleza, vou marcar um certinho aqui, vamos conferir se a gente não tem nada errado, né? Ó, lanche tipo 2 do chefe foi o que menos gastou ingredientes. Lanche tipo 2 do chefe foi o que menos gastou ingrediente? Não, ó. O fitness gastou menos, gasta 62, aqui 72. Então essa daqui não é o que gastou menos. Lanche tipo 1 fitness foi o que mais gastou ingredientes. Lanche tipo 1 fitness foi o que mais gastou? Não, o do chefe gastou mais, ó. Esse era o mais, 92. Então, esse aqui também está fora. Foram gastos aproximadamente 140 ingredientes para fazer os lanches tipo 2 fitness. Tipo 2 fitness foi o que menos gastou, 62. 140 passou longe. Então, não também. Então, a única alternativa aí que combinou, que gastou 80 ingredientes para fazer. Então, aqui é o total de ingredientes, tanto X como Y, total de ingredientes. Gastou 92 aqui para fazer o 1 do chefe. O 1 fitness gastou 80 e essa era a alternativa lá que batia direitinho. Beleza? Tem algumas questões que são um pouco mais elaboradas. Acho que essa de multiplicação precisa de um pouquinho de atenção para vocês gravarem esse processo aí, ó, de multiplicar, de como é que multiplica a linha pela coluna. Aquela dos pixels também, a gente vai retomar na próxima aula dos pixels, tá bom? Para vocês verem aquela da tonalidade das cores e ver como é que funciona. Eu acho que se for preciso, assista o vídeo mais de uma vez. Tente refazer a atividade, vou deixar aberta lá para que vocês possam refazer essa atividade. Refaça a atividade, corrija lá, veja se você gravou todos os detalhes. Me ajuda aí a divulgar o vídeo, vai passando para os colegas que ainda não viram, tá bom? E é isso, gente. Eu tinha falado já para vocês que eu vou divulgar no canal alguns vídeos também sobre essa matéria que a gente está vendo. Além das aulas, eu pretendo fazer alguns vídeos extras aí para que vocês possam ir estudando. E é isso, estou à disposição. Se alguém precisar de alguma ajuda, pode deixar aí no comentário, pode me chamar aí no particular que a gente conversa. Tá bom? Bons estudos para vocês e até a próxima.